Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar o que é fato e o que é ficção no mundo das vitaminas. Sabe todos aqueles mitos que a gente escuta por aí? Então, a ideia aqui é justamente botar tudo em pratos limpos. Bom, vamos começar com uma das crenças mais populares que existem. Quantas vezes a gente já não ouviu que tomar uma vitamina vai dar aquele gás, aquele pico de energia? Parece lógico, né? Mas será que a história é bem essa? E a resposta na lata é não. É isso mesmo. Vitaminas não têm caloria nenhuma. Isso quer dizer que o nosso corpo não consegue usá-las como combustível. Pensa assim, elas são como a chave que liga o motor do carro. Elas são cruciais para fazer o metabolismo funcionar e gerar energia, mas não são a gasolina. São essenciais, claro, mas a fonte de energia, essa é outra história. Ok, com esse primeiro mito fora do caminho, a gente pode mergulhar de cabeça para entender o que são esses micronutrientes de verdade. O objetivo aqui é bem simples, dar um mapa claro para ninguém mais ficar perdido no corredor de suplementos da farmácia. E olha, o segredo para entender praticamente tudo sobre vitaminas é surpreendentemente simples. A coisa toda se resume a uma pergunta. Ela se dissolve em água ou em gordura? A partir dessa resposta, tudo, absolutamente tudo, começa a fazer mais sentido. Mas antes de separar essas famílias, vamos só alinhar uma definição básica. O que é uma vitamina? Bom, de forma bem simples, são compostos que o nosso corpo precisa para funcionar bem, só que ele não consegue produzir sozinho na quantidade certa. Por isso, não tem jeito. A gente precisa buscá-las na nossa alimentação. Simples assim. Agora, olha que legal esse quadro. É aqui que a mágica acontece. A gente pode pensar nas vitaminas hidrossolúveis como se fossem visitantes temporários. Elas chegam, fazem o trabalho delas e o que sobra vai embora rapidinho na urina. Já as lipossolúveis, essas são tipo hóspedes de longa duração. Elas precisam de gordura para serem absorvidas e gostam de se instalar no fígado, nos tecidos de gordura. E é aí que está o pulo do gato. E a principal diferença: esses hóspedes, se acumulados demais, podem acabar se tornando tóxicos. Então, vamos focar um pouco nesses hóspedes de longa duração, as vitaminas A, D, E e K. É justamente essa capacidade que elas têm de serem guardadas no corpo que as torna tão especiais, tanto para o bem quanto para o mal, se houver excesso. E aqui a gente vê a função de cada uma, né? A vitamina A, fundamental para a visão. A D, essencial para a saúde dos ossos. Sem ela, nada de absorver cálcio direito. A E funciona como uma grande guarda-costas das nossas células, um baita antioxidante. E a K, essa é indispensável para a coagulação do sangue, cada uma com a sua missão vital. E isso tudo nos leva a um ponto-chave, o equilíbrio. Especialmente com as vitaminas lipossolúveis, a linha entre ter o suficiente e ter demais é muito, muito tênue. E a razão é aquela que já falamos, a capacidade de armazenamento delas no nosso corpo. Quando falta vitamina, a medicina dá o nome, a vitaminose ou hipovitaminose. É basicamente quando o corpo não tem o mínimo necessário para executar suas funções e aí surgem vários problemas de saúde. E do outro lado da balança, a gente tem a hipervitaminose, que nada mais é do que uma intoxicação pelo excesso. E o risco, adivinha só, é quase exclusivo daquelas nossas hóspedes de longa duração, as lipossolúveis, que podem se acumular até chegar em níveis perigosos. Para a gente entender isso na prática, não tem exemplo melhor que a vitamina D. Ela ilustra perfeitamente esse equilíbrio delicado. Vamos ver primeiro o que acontece quando ela está em falta no organismo. A deficiência de vitamina D é um problema sério, porque impede que o corpo absorva o cálcio da forma correta. O resultado? Em adultos, pode causar a osteomalácia, que deixa os ossos fracos e doloridos. Em crianças, a situação é ainda mais grave, podendo levar ao raquitismo, com deformidades nos ossos. Certo, agora vamos virar o disco. E se acontecer o contrário? O que acontece se, na tentativa de não deixar faltar, a gente acaba exagerando na dose? O excesso de vitamina D faz o corpo absorver cálcio demais, muito mais do que precisa. Esse cálcio todo sobrando no sangue pode acabar se depositando nos rins, causando danos que podem ser bem graves, até permanentes. Fica claro como equilíbrio é a palavra-chave, né? Tudo isso nos leva a uma pergunta super prática e importante. De onde é melhor tirar as vitaminas? O caminho são os alimentos ou suplementos? Olha, os suplementos têm o seu valor, mas não são uma solução para todo mundo. Eles são recomendados em situações bem específicas. Uma deficiência diagnosticada em exames, em fases como a gravidez para proteger o bebê, ou para quem segue dietas muito restritivas, como a B12 que é crucial para veganos. E a regra de ouro, que vale sempre, é só com orientação de um profissional de saúde. No final das contas, o recado dos especialistas é bem claro.
A estratégia número 1, a base de tudo, deve ser sempre uma alimentação variada, colorida, rica. A comida entrega não só vitamina, mas um pacote completo de outros nutrientes que trabalham juntos. É uma sinergia que pílula nenhuma consegue imitar. E para fechar, fica uma reflexão. E se a gente mudasse o foco da pergunta? Em vez de correr atrás da pílula milagrosa, talvez a primeira pergunta devesse ser: o que está faltando no meu prato? A resposta mais poderosa e mais duradoura talvez esteja justamente naquilo que a gente escolhe comer todos os dias. A nutrição de verdade começa aí,